planeta, por estarmos novamente nessa casa abençoada, acompanhado de toda essa espiritualidade. Que possa abençoar o Fábio com uma boa palestra, o Jason com uma boa leitura, e a todos aqui possam receber o conhecimento e levá-los para si, para seu melhoramento pessoal, sua melhora física, sua melhora espiritual. Que todos aqui possam receber esse conhecimento. Agradecemos a toda a espiritualidade, a irmã Lúcia, mentora dessa casa, e damos por aberto mais uma palestra doutrinária, né? Que assim seja. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te, e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho, e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos fazer uma prece? Senhor, me dai os números da loteria. Amém. Ajuda-te, né? Então, quando eu era mais novo, a gente acreditava, né, que ganhar na loteria resolveria os problemas da vida, né? Que a gente acha que dinheiro resolve tudo, né? Não é nem o fato de não trabalhar, mas de imaginar, tal problema se solucionaria com dinheiro, tal problema também. Mas são classes de problemas, né? Todos nós temos na nossa vivência, cada um experiencia suas dificuldades, seus dramas mentais, pessoais, né? Pergunte ao Ike Batista, né? Como é que está a vida dele no momento, né? Quem não sabe, era o brasileiro mais rico, né? Continua milionário, não se preocupem. Então, ajuda-te a ti mesmo. Fiz a brincadeira para a gente ter uma ideia de classes de problemas, né? Quais são os problemas que nós enfrentamos normalmente na nossa vida? Cada um tem os seus, né? Tem a sua cruz para carregar, as suas dificuldades. Para alguns é um problema físico, uma doença, é um familiar, é uma dificuldade que tem pessoal ou interpessoal com outras pessoas. Sei lá, enfim, né? Cada um tem suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que necessita, né, solucionar, resolver para se sentir-se em paz consigo mesmo, para caminhar de bem com a vida. E uma coisa que a gente aprende em todas as religiões, e inclusive na doutrina espírita, é a prece. Mas o que é a prece, né? A prece, ela na verdade, imagine que você tem uma porta fechada, né? Todas as suas potencialidades que você tem de milênios e milênios de evolução, elas estão ali presas, guardadas naquele quartinho.
A prece, ela lhe possibilita acessar essas potencialidades. Ela permite que você se livre de certos pensamentos, certas ideias, certas amarras que você tem consigo mesmo e acesse essas potencialidades e tenha condições de resolver problemas, de ver coisas que não está vendo, de entender coisas que não está entendendo. Nós temos um registro, um arcabouço psicológico, um arcástico, fantástico, de conhecimentos, de experiências, de coisas que fizemos, aprendemos, entendemos ao longo da nossa evolução. E quando a gente reencarna, isso fica meio que apagado. Isso fica muito instintivo. Orar sem orgulho, sem preconceito, sem um pedido de coisas esdrúxulas, né? Você orar no sentido de o quê? Eu quero entender a minha vida, eu quero entender quem sou, eu quero ajuda, mas eu aceito ajuda. Significa você se preparar para acessar algo melhor. Como que eu posso querer estar de bem com a vida, estar de bem com as coisas, resolver problemas, se eu tenho ódio, ira, preconceito, raiva, inveja, se eu carrego tanta coisa nas minhas costas que eu não consigo nem me levantar do chão? Que eu não consigo nem sequer entender quem eu sou, para onde estou indo, o que eu estou fazendo. Se eu acumulo tanta coisa densa, tanta coisa na minha psicosfera mental ou social, ou de tudo que é forma de coisas ruins. Uma pessoa assim consegue orar? Consegue pedir auxílio a quem está acima? É muito difícil. Porque normalmente a gente carrega muita... O orgulho, ele não deixa espaço para mais nada. Ele bloqueia, ele ocupa todo o espaço que há. Não há espaço de sobra. Quando a gente tem uma dificuldade, isso é excelente, porque isso nos possibilita o quê? Exercitar uma coisa chamada humildade. Que a gente tem muito pouco. Então aí se pergunta, então é por isso que eu vim para esse mundo, para sofrer, para adquirir a humildade. Não, a gente veio para evoluir pela razão. Mas quando a gente não consegue, quando a gente não tem, né, esse instinto automotivo ainda, quando a gente não tem essa iniciativa de eu sou melhor hoje do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, eu respeito as pessoas, eu quero o bem das pessoas, a natureza tem que fazer serviço pela gente. E aí os problemas vêm, dificuldades maiores vêm. Existe uma complexidade tão grande nas leis da natureza, se a gente for ver, é tão fantástico. Meu pensamento negativo, ele afeta o meu corpo e automaticamente ele desenvolve doenças e eu vou ter que mudar esse meu pensamento para as doenças irem embora. Não é um mecanismo, se a gente parar para analisar, de auto-melhoramento, de auto-aprimoramento? Isso não é coisa da carochinha, não é coisa do espiritismo ou de tal religião. A medicina fala isso hoje em dia já. Toxinas que liberamos, que desenvolvemos no nosso corpo. Quando eu sou denso, quando eu sou odioso, quando eu sou raivoso, quando eu sou egocêntrico. Quando eu não tenho respeito pelas leis da vida, pelas outras pessoas. E como eu vou me ajudar a mim mesmo, se eu não tenho tempo para analisar isso tudo? Se eu não tenho paz interior para avaliar a vida, as coisas? Aí entra o que o Espiritismo nos pede tanto? Reforma íntima. A reforma íntima é o quê? É o exercício de você autocompreender-se, autoanalisar-se. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Como eu reajo em tais situações? Eu estou certo? Eu estou errado? Que combinaria muito bem uma frase chamada conhece-te a ti mesmo, né? Que vinha há tanto tempo na nossa história essa frase. Conhecer-se. Quando eu era pequeno, eu devia ter o que? Acho que uns 6 anos. Aí a gente, criança, brinca, né? Machuca as pernas, fica aquelas marcas roxas. Eu lembro que andava de bicicleta e vivia batendo. Aí um dia minha mãe falou assim, isso aí dá câncer. No meu padrão emocional, no meu padrão de comportamento, isso é uma coisa terrível. Eu lembro que uma noite eu passei metade da noite chorando, rezando que eu não queria perder as pernas, né? Hoje em dia eu olho para isso, como eu era bobo, né? Mas imagine assim, ao longo da vida, isso é um padrão de comportamento que segue com a gente. Quando eu me recordo que é coisa de uns 10 anos atrás, algumas vezes eu perdi a noite de sono preocupado com problemas de meus clientes que eu teria que resolver.
É o mesmo padrão de comportamento, o meu padrão emocional do medo, entende? Dos problemas, das dificuldades que eu tenho de resolver as coisas, e o medo ele cresce. Se a gente dá energia para o medo, ele desse tamanho, um problema fica assim. Conhecendo-me a mim mesmo, eu entendi isso. E percebi, não funciona assim. Eu tenho que combater esse mecanismo instintivo que eu tenho comigo. Todos nós temos mecanismos internos que nos levam a ter tal comportamento, a tal coisa, a ser assim ou assado. Apenas nos conhecendo, a gente tem a capacidade de... Sabe, tente se ver de fora. Como eu sou, como eu ajo, como eu penso. Saia de si mesmo, de dentro, e olhe de fora. O que eu estou fazendo? Como eu sou? O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso me modificar? Não pelos outros, mas primeiramente por mim mesmo. Quais os defeitos que eu tenho que os outros veem e eu não quero ver? Quando alguém me fala, eu devolvo com uma agressão porque eu não gosto de que digam meus defeitos, meus problemas, meus erros. Vou começar me ajudando para que um dia eu possa ajudar os outros. Eu vou ser caridoso, eu vou fazer a bondade, vou ajudar a todos. Eu não tenho nem controle dos meus instintos. É a sua consciência que manda ou o seu corpo que manda? Quando você come, quando você ingere tais coisas, quando você faz tais coisas, quando você sente tais coisas, quem manda? É a sua consciência ou é o seu corpo? Há uma consciência encarnada, há os instintos animais, existe N classes de impulsos que nos levam a agir, a fazer todas as coisas aqui no dia a dia. Eu sou consciente de mim mesmo? E não tem receita mágica para isso. Você tem que desenvolver isso, eu tenho que desenvolver isso, nós temos que desenvolver. E isso é evolução. Essa é a proposta de estarmos encarnados nesse mundo. Eu vim aqui encarnar para sofrer, para ter problema, para ter que trabalhar, pagar conta de luz, água, telefone, etc. Não, eu vim porque a experiência me propicia evoluir. Milhões de experiências acontecendo simultaneamente a todos, de diversas formas. E é fantástico isso, a gente aprender a lidar com tudo. A gente perceber quanto a gente cresce. Hoje eu não faço mais aquilo. Poxa, que coisa boba que eu fazia. Não, eu já sou uma pessoa melhorada em tal sentido, em outro. A cada um segundo o seu merecimento, segundo o esforço que empreende em dominar as más tendências. Deus não é um Deus que castiga, não é um Deus que quer o nosso mal, o nosso problema, o nosso sofrimento. Isso é um Deus primitivo, criado por algumas crenças. A força máxima, perfeita que cria tudo, ela nos ama sempre. Sempre, sempre. O que ela espera de nós, que a gente caminhe até ela. Só isso. E nos oferta tudo o que é necessário para essa caminhada, passo a passo. A dor pode não parecer legal hoje, mas um dia a gente vai entender o quanto a dor foi importante no nosso crescimento, na nossa evolução. O quanto foi importante tal pessoa ter agido daquela forma comigo, ter me abandonado, ter me feito sofrer. Quem nunca teve uma decepção amorosa, alguma coisa assim, parece que o mundo está acabando. Depois de uns anos, como eu fui tolo, como eu fui bobo, a gente olha para trás. Crescimento, aprendizado, evolução, passo a passo. E conforme a gente vai adquirindo capacidades, as dificuldades vão aumentando. É que nem videogame, né? Vamos ver dessa forma. A dificuldade, vamos passando de level. Né? A gente, eu posso receber mais, eu posso encarar mais coisas, eu posso ir adiante. A vida é assim. A evolução é assim, dentro desse plano, fora dele, sempre em frente, sempre em frente. Só que as coisas não vêm, não caem de mão beijada do céu. Nada vem de mão beijada. A gente tem que conquistar, tem que merecer, tem que fazer por aquilo acontecer. Exercitar diariamente o desejo, a vontade. A energia do pensamento ela é co-criadora. Se eu empreendo energia positiva em algo, aquilo tem muita chance de dar certo. Empreenda diariamente energia positiva naquilo que você acredita. Tirar os nãos da nossa mente, né? A gente vive muito nos nãos, o nosso cérebro tem um problema com nãos. Não pensem num gato preto. Pronto, pensei. Né? Funciona assim, a gente tenta montar barreiras.
Pense positivamente, né? Diga para a tua criança, não faça aquilo, não olhe atrás daquela cortina. O instinto dela vai ser olhar atrás da cortina, né? Pense num gato branco, ponto. Esse é o ponto da questão. Pense positivamente, reforce ideias que devem ser realizadas. Dia após dia, sempre em frente positivamente. Todos nós temos fantasmas, temos, né, monoideias, coisas que se incorporam ao nosso comportamento. E essas ideias, elas tendem o quê? Nem sempre serem positivas. E retirar uma monoideia da nossa vida é muito difícil. Requer um esforço grande. Eu sou habituado a todo dia chegar em casa e 8h30 assistir Chiquititas, né? Minha filha assiste, eu chego lá e assisto com ela. Então eu já sei tudo que acontece em Chiquititas. Com o passar do tempo, minha filha pode parar de ver e eu continuar assistindo. Todo dia. Por quê? Porque isso se empreendeu na minha característica, né? No meu instinto, no meu desejo, na minha vontade. Diariamente eu tenho que estar 8h30 lá para assistir Chiquititas. Se eu não empreender um desejo de mudar isso, um esforço em mudar isso, eu vou me tornar dependente dessa bendita novela. Não é? Isso é só um exemplo, na vida tudo é assim. A gente se torna dependente de alimentos, de bebidas, de coisas que consumimos, de comportamentos, de pessoas, de atitudes. Né? A gente se torna preconceituoso muitas vezes pelas atitudes. Uma atitude que eu tenho, que eu acho que é certa, outra pessoa não tem, então aquela pessoa está errada. Eu gosto de tal música e não gosto daquela outra, aquela pessoa gosta. Então, entende? A gente cria barreiras entre as pessoas. Temos que entender que as pessoas não são uma coisa fechada. Elas são um complexo de ideias, de coisas, de energias. Então, uma pessoa, por ela fazer tal coisa errada, não significa que o todo dela não mereça o seu respeito. Nós temos que parar de ver de forma fragmentada. Temos que conseguir ver o todo. E isso a gente só desenvolve o quê? Esforço, respeito e sempre em frente. Quando nós olharmos para alguém, a gente não vê uma pessoa, um indivíduo, mas ver uma fração de mim que está ali. Todos originamos do mesmo ponto. A mesma origem, o que criou você, criou a mim, criou a todos nós. E essa origem, ela é igualitária para com todos. Então aquela fração que você está vendo, ela tem experiências diferentes e comportamentos diferentes. Mas ela é uma fração de você. Ela merece o seu respeito e a sua ajuda. Mas normalmente o nosso comportamento humano é o quê? Nós somos, né? Nós ainda temos o instinto dos clãs, né? Das divisões, segmentações. Eu amo meu filho, eu amo a minha família, a minha esposa. Você está fora desse grupo. E eu não respeito você. A partir do momento que você for mais meu amigo, você chega perto e se aproxima do grupo. Mas não há garantias que você fique dentro dele. Nós somos individualistas. É a nossa natureza, né? Mas isso vai mudando. A natureza animal, ela é assim. Eu protejo a minha matilha, o meu grupo, né? Trago alimento para os que são do meu grupo. Começamos assim a evolução. Isso tem que o quê? Progredir como nós progredimos. Nós já temos o iPad, o iPhone, o não sei o quê, né? Nossos instintos têm que se modificar, não somos mais primitivos assim. Homens das cavernas. É claro, é difícil confiar nas pessoas no reino humano. É difícil você ser sincero demasiadamente com as pessoas do reino humano. Porque aqui nem todos são confiáveis, todos temos muitos defeitos. Né? A gente olha um palestrante espírita e acha que ele é um cara legal. Não confie num palestrante espírita, ele é perigoso. Certo? Ninguém é santo, todos temos defeitos, problemas, temos maledicência na nossa mente. Queremos coisas para nós e não para os outros constantemente. Mas é um processo, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue entender isso e vivenciar isso diariamente e ver com bons olhos. Que fantástico eu estar nesse mundo. Que bom que eu tenho ainda aqui mais 5 anos, talvez 10, talvez 50, não importa. Vamos aproveitar esse tempo, que bom que eu tenho esse tempo. Problemas virão, nós vamos sofrer, nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos ter dificuldades. Mas a conexão com algo maior é que nos ajuda o quê? A levantar e seguir em frente. As potencialidades que você tem, lembre-se, são fantásticas. Não diminua-se ao que você sabe dessa vida. Ao que você acha que é, ao que você aparenta, ao que você está. Isso que nós estamos é temporário.
passa muito rápido. Estamos assim porque temos algo a aprender com isso. Precisamos estar assim no momento. Cada um deve saber da sua evolução, o porquê estar assim, o porquê vive assim, o porquê vem em tal seio de tal família, em tal condição, em tal moléstia ou em tal dificuldade. Ninguém vai dar a resposta para você. Não pense que você vai numa cartomante, você vai vir no centro espírita e vai vir um espírito e vai dizer, você é assim porque na outra vida você caiu. Não acredite nisso. E nem dependa disso. Infelizmente, às vezes a gente cria muletas, a gente cria bengalas, a gente precisa de tal coisa, de tal mestre, de tal isso e tal aquilo, de tal espírito superior ou de tal médium. Não, nós precisamos acreditar em nós mesmos e acreditar que tudo é bom e tudo evolui. O caos, ele é ilusório, faz parte apenas desse plano. O caos do universo é ilusório. Existe uma matemática por trás de tudo, que rege tudo e coordena tudo. E que a gente não entende ela porque a gente não vê o final da equação. A gente está apenas aqui numa pequena parcela dela. Se a gente pudesse entender essa matemática superior, a equação, como funciona isso tudo, seria fantástico. Mas a gente não tem essa capacidade ainda. A gente entende parte dela. A gente estuda, lê, né, conversa, vê os livros dos espíritos. A codificação espírita é fantástica. Ela nos dá uma margem, né, de percepção assim, sem precedentes. Mas ela não é a verdade suprema, não está tudo ali. O que nós temos ali é a base para o nosso caminhar. Então vamos usar o que temos. Com quê? Com alegria, com esperança, com percepção de dias melhores. Se hoje eu tenho um problema, entender o tempo. A gente tem uma dificuldade de entender o tempo, que o tempo passa. A percepção de que hoje, que amanhã, daqui a pouco, tudo se resolve. Às vezes a gente vai dormir com um problema, no dia seguinte ele sumiu. Mas quando a gente está assim, na monoideia, vivendo uma dificuldade, um problema, a gente tem dificuldade de olhar à frente, ver adiante, entender o tempo. Entender que a dor passa, que a distância passa, que a saudade passa. O que a gente acha que perde hoje, amanhã de repente a gente reconquista. Aqueles que se amam não se separam para sempre. A distância é ilusória. Estude a física quântica e você vai ver que a distância não existe. São conceitos, são ideias, são ilusões que nós vivemos. E essas ilusões, elas têm um propósito. Vamos aproveitar esse momento, essa ilusão, vamos entender, vamos vivenciar isso. Mas amanhã essa ilusão vai passar. E uma nova experiência vem, estaremos melhores do que hoje. Mas sempre, 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 não desacreditando que existe algo melhor acima de nós, que nos ampara e nos auxilia. Evitar perder a fé, evitar a descrença. Nem que seja em você mesmo. Não tem importância se você é ateu ou não. Não é a questão, a designação religiosa que define. Mas o respeito que você tem à vida, às pessoas, por você mesmo, por tudo que você vibra, sente e pensa. Isso é o que mais importa. Acredite que as pessoas podem melhorar, que nós podemos melhorar. E investir nisso, e pensar nisso. Pensamento negativo, comentários negativos, comentários sobre o problema da vida, o problema dos outros, o problema financeiro, o problema político, o problema disso, o problema daquilo, não resolve a vida. Isso é papo de boteco, não resolve a vida. Resolve a vida a gente comentar, pois é, temos um problema, temos isso, vamos melhorar, vamos achar soluções. Começar no pequeno mundo pessoal que vivemos. Não adianta a gente querer mudar lá fora se a nossa casa é uma bagunça. Eu não me entendo com meus filhos, com a minha esposa, e eu quero que os outros entendam o que eu tenho para dizer. Às vezes eu sinto vergonha de ser palestrante. Porque a gente sabe a dificuldade que todo mundo tem no dia a dia. Eu tenho que falar algo e viver outra coisa? Não, eu tenho que tentar ser assim. A busca do equilíbrio ela é dificílima. Mas faz parte do processo. Acreditar e trabalhar e ir adiante, ir adiante, ir adiante. Essa é a proposta do Espiritismo. Qual foi a mensagem que Jesus nos deixou?
caridade, humildade, respeito. Todas as máximas que nós temos, se nós formos ver, elas são tão simples de serem compreendidas, mas tão difíceis de serem vividas. Aí quando a gente não tem esse entendimento, às vezes a gente ora, mas a gente ora esperando que o universo faça algo por nós, que resolva os nossos problemas. Quanta gente não veio ao meio espírita esperando que um espírito solucionasse seus problemas? Levanta a mão quem já fez isso. Né? Estou brincando, não precisa levantar não. Faz parte, a gente acha que às vezes a solução está fora, e a solução dificilmente está fora. Parte dela está fora, mas parte dela se completa com a nossa atitude, com a nossa busca. E se a gente tem esse entendimento, poxa, eu sei que problemas virão, beleza, quando o problema vem, você está preparado. É que nem quando você sabe que uma criança vai vir para te tentar dar uma rasteira, te derrubar, você está jogando bola, mas você está preparado para aquilo. Se você não está preparado, você cai. Levantar de manhã cedo, hoje vai ser um dia daqueles, excelente, eu estou preparado. Eu sei que eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou para tal lugar, e eu vou encarar coisas dificílimas e vai ser pedreira, mas eu estou preparado. Por quê? Porque eu tenho potencialidade para isso. Eu posso. Eu acredito. Parece que no Espiritismo tem um dogma que a gente tem problema com essas autoajudas, né? A gente tem contra, mas tudo é autoajuda. Autoajuda o que é? Eu tenho que aprender que eu tenho que me ajudar, eu tenho que fazer por mim mesmo. Não posso esperar que os outros façam. Eu não posso ser preguiçoso, desleixado, retroativo. Não, eu tenho que ser proativo. Na minha natureza, eu tenho dificuldade em realizar coisas. Então eu tenho que combater isso, eu tenho que realizar coisas. Não são os outros, que não são meus pais, que quando a gente é criança os pais fazem por nós. Não, a gente chega numa idade que a gente tem que fazer por nós mesmos. Tem que largar a mão e dizer, não, eu faço, eu posso, eu acredito. Ir adiante. A gente vai errar, vai se dar mal muitas vezes. E o interessante é isso, é quando a gente se errar, quando a gente se der mal, a gente entender onde a gente errou. Onde foi que eu fracassei? Onde foi que eu falhei? Vou tentar de novo, de que maneira para que o fracasso não se repita? E sempre em frente. Nós vamos ter que trabalhar a vida inteira, ganhando na loteria ou não. Entendemos isso. A ação é uma lei desse universo, desse plano. Nós estamos condenados à ação, não adianta. Nós vamos ter que fazer coisas, realizar coisas, administrar coisas em diferentes graus, escalas, características, mas não adianta. Nós não somos vegetais para ficarmos plantados esperando que a coisa aconteça. Nós já saímos desse reino, nós estamos no reino humano. Nós somos agora o quê? Realizadores, conquistadores, fazedores. E alunos, né? Constantemente aprendendo. Acho que essa é a máxima da mensagem que eu queria trazer hoje para a gente aqui. Muito obrigado e uma boa semana a todos, tá? Muito obrigado, Fábio. Lembrando a todos, né, que quem bebeu bebida alcoólica, a gente pede para não entrar na sala do passe. Não é por causa da bebida em si, mas sim porque é uma sala que a gente usa para tratamento também. E o álcool interfere no tratamento de segunda-feira. Então, se nós tivéssemos uma sala só para passe diário, não teria problema. Então, pedimos, pode deixar a fichinha na cadeira, tá? Não tenha vergonha. Pode tomar em outro dia que não bebeu bebida alcoólica, certo? Então, agora vamos ouvir a oração que o Fábio vai proferir. Senhor, que bom estarmos aqui hoje. Tantos amigos, encarnados e desencarnados, dos quais às vezes não lembramos, mas vibrando nesse plano de evolução, de aprendizado. Que bom podermos amar, aprender com os outros.
entender que devemos ver a vida com bons olhos, que a todo instante mudamos e que as mudanças são boas. Abençoa aqueles que aqui hoje não puderam estar conosco, com suas dificuldades, seus problemas. Que nossa imaginação, nossa mente, nossa vibração possa tocá-los e ajudá-los de alguma forma. E ampara-nos, Pai, hoje e sempre, pois somos pequeninos e sabemos que precisamos da Tua mão, que nos segura quando caímos. Que assim seja.